Então, pessoal, beleza? Vamos lá, né? Vamos corrigir aí o exercício número 7, começando já logo aí, ó, pela primeira questão. Primeira questão entrou aí de agarra, né? A gente ainda não teve operação anfíbia, mas aqueles que já deram uma guaribada lá, aconselho, tá, senhores? Avancem na leitura. O ideal é os senhores já estarem bem à frente na leitura, ou de preferência já terem lido tudo e já tá, ó, na releitura. Aí tragam as dúvidas. Vamos lá, primeira questão. Quanto às fases da operação anfíbia, assinale a alternativa incorreta. Beleza? Vamos lá. As fases da operação anfíbia, ninguém tem dúvida, né, pessoal? A gente lembra lá da tal da PETA: planejamento, embarque, ensaio, travessia e, por último, o assalto, né? Então vamos lá. O embarque compreende o período durante o qual as forças com seus meios são embarcados em navios previamente designados. Beleza? Corretíssima. O ensaio normalmente ocorre durante a travessia e é realizado para testar a adequação do plano, proporcionando a familiarização com o mesmo. Também está correta. A travessia envolve o movimento de uma força-tarefa anfíbia desde os pontos de embarque até os postos ou áreas previstos no interior da área de desembarque. Tranquilo, né? Também está correta. No assalto, a força de desembarque é projetada em terra para cumprir suas tarefas de acordo com o conceito de operação. Tranquilo também, né? E a nossa incorreta alternativa alfa, que diz o seguinte: o planejamento corresponde ao período decorrido desde a expedição da diretiva inicial, até aí tudo bem, né? Para uma operação anfíbia, até a partida dos navios. Claro que não. Se o navio está partindo, a gente já passou, né? Acabou pulando uma fase. Então, é ter a expedição dessa diretiva inicial até o que? O momento do embarque, tanto do pessoal quanto do material. Por isso que a primeira está incorreta. Beleza? Então, primeira questão, alternativa alfa. Primeira questão, alternativa alfa. E vamos para a segunda questão. Correlacione os tipos de arma com seu respectivo alcance máximo e em seguida assinale a opção correta. Então, numa coluna a gente tem aí, ó, o M16, AT4, MAG, pistola e a quinta opção, a mini-mira. E vamos aos alcances máximos. 2.700 é o alcance máximo da mini-mira, né? Beleza. 3.600 é do M16. 3.800 metros é da MAG, né? Da MAG. Beleza. 2.100 é referente ao AT4. 800 a gente não tem uma para associar, coloca um TEC, né? E 1.800 metros, alcance máximo da pistola Beretta. Beleza? Então acertou aí quem marcou a alternativa Charlie. Segunda questão, alternativa Charlie. Muita atenção nesse tipo de questão, tá, pessoal? Pra gente não se enrolar. Terceira questão é a organização por tarefas designada para auxiliar o carregamento e descarregamento do navio, constituído por parcela dos elementos que fazem parte do destacamento precursor de uma tropa que embarca. Beleza, né? É aquele pessoal que chega primeiro no navio, vai preparar tudão para, né? Ou seja, vai preparar as instalações que vão servir à tropa que vai embarcar naquele navio. Não só isso, como vai embarcar, né, toda a parte logística da tropa.
Então, esse pessoal a gente chama de quê? Patrulha naval? Claro que não. Força de desembarque, muito menos. GDB, grupamento de desembarque de batalhão, também não. Destacamento de embarque, também não. Lembra lá daquela faxina que a gente falou? Eu até falei da referente lá ao Paysandu, o camarada que uma vez era pelotão de navio, nunca mais ele queria ser, porque era bastante faxina. Então, resposta correta, pelotão de navio, alternativa Bravo. Terceira questão, alternativa Bravo. Quarta questão, é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. Então isso aí é o que? É aquela estrutura hierarquizada, ou seja, recruta, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro, sub e assim por diante. Isso é o que a gente chama de hierarquia militar, beleza? Então, quarta questão, goiabíssima, né? Alternativa delta. Alternativa delta. Quinta questão, marque a opção que completa corretamente a sentença abaixo. Não sei o que lá, é a crença na defesa dos ideais de nossa nacionalidade. E vamos às alternativas. Comunidade nacional. Opa, comunidade nacional. São todas aquelas pessoas que falam a mesma língua, né? Comungam das mesmas leis, têm os mesmos direitos, mesmos deveres, obrigações e por aí vai. Então, ó, essa tá fora. E depois a gente tem uma segunda alternativa aí, a pátria. Pátria não, né? Todas aquelas pessoas que vivem o quê? Em comunidade dentro de um mesmo país, né? Tá fora também. Povo nem tá na nossa bibliografia, né? Conjunto aí de cidadãos que formam o país. Então, essa tá fora. E lá embaixo a gente tem nação. Nação também não, aquele grupamento político referente a um território demarcado, nada disso. A nossa alternativa correta é a alternativa Charlie, ou digo, alternativa Delta, patriotismo, beleza? Quinta questão, alternativa Delta, patriotismo. E vamos para a sexta questão, goiabíssima, né? Olha aí, ó, referente ao TFM, quem é o principal responsável pela manutenção do condicionamento físico do militar? Aí tá lá, encarregado de TFM, não. Seção de TFM, muito menos. Comandante, também não. Encarregado do militar, não tem nada a ver com isso. E é claro, aí a alternativa Charlie, o próprio militar. Então, sexta questão, alternativa Charlie, o próprio militar. E vamos para a sétima questão. Assinale a alternativa que indica um fato que deu início à segunda fase de resistência do CFN. A gente não quer somente um fato previsto dentro da segunda fase. A gente quer aquele que vai dar início à segunda fase aí dentro da história do CFN. E vamos às alternativas. Os fuzileiros navais passaram a ser empregados como infantaria na realização de abordagens, na defesa das naus e na realização de desembarques. Beleza, né? Aconteceu durante a segunda fase? Aconteceu, mas não foi esse fato que deu início à segunda fase. A obtenção de áreas para adestramento e a construção de aquartelamentos sequer aconteceu dentro da segunda fase. Isso vai acontecer somente a partir de 1932, já na terceira e última fase. A artilharia dos fuzileiros
evoluiu de artilharia naval para artilharia de posição e artilharia de desembarque. Beleza? Também aconteceu na segunda fase, apesar dessa característica de infantaria. A gente vai lembrar que na segunda fase, a principal característica de atuação do Corpo de Fuzileiros Navais vai ser o que? Vai estar associada às questões envolvendo a infantaria, né? Mas, contudo, porém, entretanto, a gente não deixa de lado as questões envolvendo a artilharia. O que antes, né, a gente tinha aqueles guarnecendo os canhões de bordo, agora a gente coloca a rodinha nesses canhões e desembarca para combater em terra, inclusive utilizando esses canhões. Daí, né, a evolução dessa artilharia que antes estava embarcada, agora também evolui para uma artilharia de posição, né, e uma artilharia de desembarque. Outra, a tomada da Praça Forte Paysandu. E aí, segunda fase? Sim, mas não é o que nós queremos. Aí sim, na alternativa Delta a gente tem a criação do Corpo de Imperiais Marinheiros. Aí sim, o fato que deu início à segunda fase dentro dessa história. Beleza, então, sétima questão, alternativa Delta. Sétima questão, alternativa Delta. Oitava questão, dentre os fatores que fundamentalmente todo comandante leva em consideração para tomar suas decisões, qual será sempre constante e influenciará todos os outros fatores de uma maneira ou de outra. Aí, ó, de início a gente já tem os meios, né? Pô, os meios não influenciam todos os outros fatores, né? Meios é o que? É tudão que a gente vai utilizar para cumprir a missão. O inimigo, muito menos, né? O inimigo, muito menos. A gente chama de inimigo aquela incógnita. Mesmo que se tenha informações sobre o inimigo, né? A possibilidade de ficar raciocinando em cima dessa questão é muito pequena. Outra é o tempo disponível, que a gente chama da moldura, né? Que a gente chama de moldura. E é claro, o tempo disponível é o que se tem e ponto final, né? A gente não altera esse dado. A missão, fator básico, é a partir da missão que a gente vai fazer todas as coordenações, planejamento e por aí vai. E é claro, pela última alternativa, a gente tem aí o terreno. Esse sim, né, que vai acabar influenciando de uma maneira ou de outra todos os outros fatores de decisão. Beleza? Então, número 8, alternativa eco. 8, alternativa eco. Vamos para a nona questão. Com relação à escala da carta, marque a opção incorreta. As cartas devem ser confeccionadas de modo a guardar proporcionalidade entre as dimensões representadas nas mesmas e seus correspondentes valores reais no terreno. Beleza, né? Tranquilo? Para isso a gente tem lá o que a gente chama de escala da carta. A escala pode ser indicada tanto na forma numérica quanto na forma gráfica. Beleza? Tranquilo, né? Tanto fez, tanto faz. A escala gráfica é um segmento de reta graduado, de modo a indicar diretamente os valores medidos na própria carta. A escala gráfica está dividida em duas partes distintas, separadas pelo índice zero. A parte da direita é chamada escala e a parte da esquerda é chamada de talão. Tranquilo? Até aí todas as afirmativas estão corretas e a única que está incorreta é a alternativa bravo. As cartas devem conter a informação de quantas vezes ela é maior que o terreno representado. Vamos lá, pessoal, a gente para raciocinar em cima dessa afirmativa. A gente vai falar quantas vezes a carta é maior que o terreno representado? Claro que não. Dadas as devidas proporções, o terreno é infinitamente maior do que uma carta. Então, não é quantas vezes a carta é maior, ou seja, é quantas vezes ela é
menor que esse terreno. Lembra lá da escala, tá, pessoal? 1 por 50 mil. A escala de 1 por 50 mil quer dizer que 1 centímetro na carta equivale a 50 mil centímetros no terreno. Beleza? Então, nona questão, alternativa bravo. E vamos para a 10ª questão. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Cobertas são acidentes naturais ou artificiais que proporcionam proteção contra não sei o que lá do inimigo, seja terrestre ou aéreo. E aí, tiros? Não, né? Claro que não. As operações muito menos, os fogos não, as bases não. E é claro, aí a gente só pode marcar as vistas. Beleza? Então, cobertas são acidentes naturais ou artificiais que proporcionam proteção contra as vistas do inimigo. Beleza? Então, cobertas contra a observação lá do inimigo. Tranquilo? Então, a alternativa as vistas. 11ª questão. Ao se socorrer uma vítima mordida de cobra, o primeiro procedimento é verificar se a cobra é venenosa ou não e socorrer imediatamente a pessoa para que o veneno injetado em seu sangue seja neutralizado o mais rápido possível. Logo depois da mordida, devem ser tomadas as seguintes providências, no caso de dúvida ou mesmo se a cobra for realmente peçonhenta, exceto, aí tá lá, manter a vítima deitada e calma, mantendo a ferida abaixo da linha do coração. Tranquilo? Corretíssimo. Lavar imediatamente o ferimento com bastante água e, é claro, sem esfregar. Proteger o ferimento e remover o doente. Também está correta. Se houver dificuldade respiratória, fazer a respiração artificial. Tranquila também, né? Está correta. E por último, dar bebida quente ao ferido. Claro que não, né? É o que? Não dar qualquer tipo de bebida ao ferido. Beleza, então a gente fica aí com a exceção da alternativa eco na número 11. 12ª questão. O ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético é chamado. Beleza, a gente está falando das direções base, né? Para demonstrar isso, a gente tem lá o nosso diagrama de orientação. Vamos prestar atenção aqui rapidinho, pessoal, olha para cá. Então, né, para representar essas direções base, a gente tem o que? O diagrama de orientação. Essas direções base, elas vão ser fixas, ou seja, aqui sempre vai estar o norte verdadeiro, aqui sempre o magnético e aqui sempre o norte da quadrícula. Claro que não, né? Tanto fez e tanto faz a posição dessas direções base. Beleza? Então, entre essas direções base, nós podemos formar ângulos. Beleza? Ou seja, o ângulo formado entre o norte da quadrícula e o norte magnético, isso aqui, né? Esse ângulo, a gente chama de quê? Ângulo QN. É claro que entre essas direções bases, tudo bem, podemos formar ângulos. E entre outra direção dada, também é possível formar ângulos? Claro que sim, né? Então, vamos colocar aqui uma direção qualquer. Beleza, mais fácil aqui é fazer a igreja. Então, não só essas direções base vão nos possibilitar formar ângulos internos, como também ângulos externos. E, né, o ângulo formado a partir do norte da quadrícula até essa direção dada, eu chamo isso aqui de
azimuth da quadrícula ou lançamento. Então, esses ângulos nos possibilitam, né, ou essas direções base, nos possibilitam formar vários ângulos. Beleza, a gente já colocou dois ângulos possíveis aqui, outros ângulos internos que nós podemos formar. Entre o norte verdadeiro até o norte da quadrícula, nós chamamos esse ângulo de convergência de meridianos. Beleza. Outra possibilidade, ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético. A gente chama esse ângulo de declinação magnética. E pode estar a oeste ou a leste, de acordo, né, com a orientação, ou de acordo com o lado em que vai estar o norte verdadeiro e o norte magnético. Então, é claro que esses ângulos internos, pessoal, nós vamos ter que dar a direção desses ângulos, se está para leste ou se está para oeste. E o que a gente chama de azimuth? A gente vai ter que indicar também essa direção? Não, né? Por que não? Beleza, é isso aí. Por quê? Esses ângulos que nós chamamos de azimuth, eles sempre vão obedecer o sentido do movimento dos ponteiros do relógio, beleza? Sempre vão obedecer o movimento, né, do sentido dos ponteiros do relógio. Daí, né, quando a gente faz esse ângulo a partir do norte verdadeiro até o ângulo dado, a gente chama isso aqui de azimuth verdadeiro. E por último, o ângulo formado a partir do norte magnético até a direção dada, a gente chama isso aqui de azimuth magnético. Beleza? Isso aí é só para a gente dar uma relembrada. Voltando para a nossa questão, o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético, a gente chama isso aqui de declinação magnética alternativa alfa. Beleza? 13ª questão. Vou apagar aqui. Então, 13ª questão, a gente tem lá uma outra questão envolvendo navegação terrestre. E diz o seguinte: a escala de uma carta ou a escala de uma determinada carta em que um acidente no terreno de comprimento de 1,5 km passa a ter o comprimento na mesma de 2 centímetros. Beleza, tá querendo que a escala. Pessoal, toda vez que a gente vê, ou nós vemos um probleminha pedindo distância, seja na carta, seja no terreno ou escala, a gente, né, já prontamente já faz lá esse triângulozinho aqui para facilitar a nossa vida. No nosso enunciado, ele está pedindo a escala da carta. Se está pedindo a escala, chega aqui no triângulo, tapa a escala, a gente vai ter escala igual a distância real sobre a distância gráfica. Beleza? Escala igual a distância real sobre a distância gráfica. Tranquilo? Substituindo os valores, a nossa distância real, o próprio enunciado está falando que é de 1,5 km sobre a escala da carta. Não, sobre a distância gráfica, que é de 2 centímetros. Beleza? Dá para a gente fazer alguma coisa aqui? Ainda não. A gente precisa o quê? Fazer a equivalência desses valores de comprimento. Tranquilo? A gente vai jogar tudo para quê? Para centímetro, né? E se aqui está em quilômetro, e a gente sabe que dentro daquela escalinha de comprimento, a gente tem o quê? Metro. À direita do metro, a gente vai ter o quê? O decímetro. Depois
centímetro e por último o milímetro. E para a esquerda a gente tem o que? O decâmetro, depois hectômetro e por último lá o quilômetro. Tranquilo? A gente está aqui, né? Exatamente no quilômetro. Esse 1,5 está exatamente me falando que aqui a gente está na casinha do quilômetro. Duas formas que a gente pode fazer para transformar isso aqui em centímetro. Ou eu pego essa escala aqui, né? Já que a minha vírgula está aqui, eu vou contar quantas casas decimais eu vou andar até chegar lá na casa dos centímetros. Então, ó, a minha vírgula aqui, né? Está lá na casa dos quilômetros. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Aí eu chego aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, beleza, 5 casas decimais. Ou eu vou fazer dessa forma, ou simplesmente, eu sabendo que eu estou na casa do quilômetro, eu vou vir andando com a minha vírgula. Ah, beleza, depois do quilômetro, eu sei que vem o hectômetro. Depois eu vou lá parar decâmetro. Depois do decâmetro eu vou parar metro. Depois do metro eu vou parar decímetro. E aí sim eu chego onde eu quero. A minha vírgula indica ali onde está a minha casa decimal. Tranquilo? Se a minha vírgula está lá, a gente vai ter o que? 150 mil metros. Então, 1,5 km é igual a 150 mil centímetros. Sobre 2 centímetros, isso aqui vai ser igual ao que? 75 mil centímetros. E é claro, a gente vai olhar lá a nossa resposta. Resposta correta. Alternativa eco, né? Escala de 1 por 75 mil. Então, 13ª questão, alternativa eco. Questão número 14. É considerada um fator básico nas operações por sua influência no despistamento e na proteção. Beleza, né? A gente lembra lá de medidas de proteção. E tem uma série de alternativas. Medidas de proteção, fortificações de campanha, camuflagem, fortificações permanentes e organização do terreno. Aí vamos dar uma relembrada em medidas de proteção. Proteção é o que, pessoal? Exatamente o que? Capacidade de quê? De conservação do poder de combate de uma tropa, com vista a utilizar esse poder de combate num momento e local mais oportuno, não é isso? E quando a gente fala nessas medidas de proteção, entre outras coisas, essas medidas de proteção se constituem na organização do terreno, não é isso? E a organização do terreno consiste o quê? Nas alterações que nós fazemos nesse terreno ou nessa área, né? Sendo essas alterações exatamente as construções e destruições. E a organização do terreno, ela vai estar reunida em 2 grandes grupos. Primeiramente, as fortificações de campanha, né? Que são aqueles trabalhos sumários que qualquer combatente de posse do seu ferramental, da sua ferramenta de sapa consegue fazer. A gente não precisa nem de material especializado e nem de uma mão de obra especializada. E o outro grande grupo é o que? A camuflagem. Beleza? Aqui a gente viu uma alternativa falando sobre as fortificações permanentes. A gente vai lembrar que fortificações permanentes são aqueles trabalhos que necessitam de uma mão de obra mais especializada. Se a gente vai lançar um campo de mina, por exemplo, a gente precisa não só de material especializado, como também a mão de obra lá do pessoal da engenharia, beleza? Só um exemplo. E no nosso caso aqui, ó, voltando para a questão número 14, é considerado um fator básico nas operações por sua influência no despistamento e na proteção. A gente está falando de quê? Da camuflagem, beleza? Da camuflagem. Então, alternativa Charlie, na número 14.
E por último, 15ª questão: qual dos aspectos militares do terreno abaixo é essencial para a realização de fogo eficaz sobre o inimigo, para o controle da manobra das tropas amigas, bem como para negar surpresa ao inimigo? Não precisava nem ler o resto, sabendo que é essencial para se fazer fogo sobre o inimigo, né? Ter um tiro eficaz. Aí olha para lá, ó, cobertas e abrigos. Opa, não, né? Obstáculo, também não. Acidentes capitais e vias de acesso, muito menos. Então, a gente fica com a alternativa alfa, né? Observação e campos de tiro. Aí sim, a gente realiza um fogo eficaz sobre o inimigo, controla a manobra e também, é claro, nega a surpresa ao inimigo. Beleza, então, a última aí, a gente marca a alternativa alfa. E a gente dá por encerrado ou por corrigido o exercício número 7.